Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Anax Carneiro, cujo nome é A Vantagem é Nossa. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida, a minha e a de vocês. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto, vocês sabem, quem escreveu foi o irmão Anax Carneiro. O que eu vou fazer então? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Lembro sempre que eu não tenho nenhuma formação teológica, tá bom? É na maior simplicidade que eu faço isso. Quero pedir também que vocês compartilhem essa mensagem para que outras pessoas possam estudar a palavra conosco. Não passa de 15 minutos, às vezes 10, 13, no máximo 15 minutos. Então, acho que não vai perder o tempo de ninguém, né? E outra, né? Eu penso que com a palavra de Deus a gente nunca perde, a gente investe. Você pode aí colocar para rolar o vídeo enquanto você faz outras coisas. Enquanto você varre a casa, você dirige, você toma banho, você... Qualquer coisa que você possa fazer, você não precisa ficar olhando para mim, mas ouvindo. Porque o que eu digo aqui é a palavra de Deus. E se você não se inscreveu no canal, eu peço gentilmente que o faça, tá bom? A gente tem mais de 300 inscritos, mas as visualizações são poucas. Não tem problema. Eu me acertei com o Senhor e disse para Deus o seguinte: enquanto tiver uma única pessoa que assista a esse devocional, eu continuarei gravando. Então, é isso que eu tenho feito todos os dias, desde o dia 26 de março de 2020. Tá bom? Então, hoje nós leremos 1 Samuel 12, 1 Samuel 14, de 1 a 15. Então, já deixa a sua Bíblia preparada aí, enquanto nós vamos orar. A sua Bíblia já está aí preparada para a gente ler. Tá bom? Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que temos para aprender hoje, porque todo dia o Senhor tem uma mensagem bacana para nós. Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, de aprendermos de Ti, de a cada dia sabermos uma nova lição e que nós possamos realmente colocar em prática tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigada, Deus, é o que nós te pedimos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, então vamos ler 1 Samuel 14, de 1 a 15. Gosto sempre de avisar os irmãos que eu estou lendo o texto neste ano na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é um texto de fácil compreensão, para aquelas pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia e não têm uma Bíblia com aquela versão tradicional. Essa aqui é bem esclarecedora, tá bom? E diz assim, ó, a vitória de Jonatas. Um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: vamos até o acampamento filisteu, que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estava mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aias, filho de Aitube e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor, Deus lá em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, haviam duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bocês e a outra de Senê. Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Miquimás, e a outra ao lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento,
desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. E o rapaz respondeu: faça o que o senhor achar melhor. Eu estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jonatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será um sinal que o Senhor Deus nos deu a vitória. Aí os dois deixaram que os filisteus o vissem. E estes disseram: venham, vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estão escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz. Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. E Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus e o rapaz ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Amém? Olha só, né? Então, o nosso texto chama-se A Vantagem é Nossa. E, logicamente, a gente acabou de ler a história de Jonatas e o seu escudeiro enfrentando os filisteus. O texto mostra pra gente que mesmo em desvantagem numérica, eles confiaram em Deus e avançaram com a maior coragem. O resultado foi Mega Super Master Plus, surpreendente. Deus trouxe confusão ao inimigo e a vitória começou com apenas 2 homens que acreditaram que o Senhor estava com eles. Bom, qual que é a mensagem central desse texto? É que a vantagem não está em números, mas em Deus. Jonatas disse: nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. A fé gera ação e eles não ficaram parados aguardando. Longe disso, eles foram lá, tomaram iniciativa, confiando que Deus confirmaria os seus passos. Então, Deus honra a confiança. Quando eles agiram, o Senhor veio e interveio. E o medo tomou conta dos filisteus. Bom, qual que é a aplicação prática disso? Quando a gente enfrenta os desafios que parecem maiores do que a vantagem é nossa se a gente confiar em Deus. A vitória não depende de força humana, mas da presença do poder divino. Pequenos passos de fé podem desencadear grandes mudanças, porque Deus multiplica a nossa coragem e transforma toda e qualquer situação. Bom, moral da história, a vantagem é nossa quando a gente caminha com Deus, mesmo que pareça impossível aos olhos humanos. Você acredita nisso? Eu acredito. Bom, o texto chama-se A Vantagem é Nossa, e o irmão Anax escolheu o versículo 6 para ser o versículo-chave, que diz: Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Bom, Jonatas é filho do rei Saul, do irmão Saul, né? O irmão Jonatas. E ele é um dos caras, assim, super potentes da Bíblia. Apesar que pouco se lê sobre ele, pouco se fala sobre ele na Bíblia. Mas é importante a gente falar que ele era um príncipe. E ele era um homem de valor. E esse texto que a gente leu agora mostra o valor que ele tinha, né? Israel estava lá em guerra contra os filisteus, estava o maior vucu-vucu. E aí, de repente, o que o Jonatas fez? Chamou lá o escudeiro dele e falou: ó, vamos até o arraial do inimigo. Olha que corajoso, né? Parecia uma maluquice, mas era o quê? Era fé. Então, ele foi e com uma fé imensa, né? 2 contra dezenas. Então, parecia impossível, mas não foi, né? Porque Deus estava com eles.
E Jonatas sabia disso, tanto é que ele fala, né? Ó, ele falou para o escudeiro, você fica tranquilo, porque nada vai poder impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Ele sabia que Deus tinha condições de livrar até com uma pessoa, se ele quisesse, ou até sem nenhuma. E assim, o Jonatas e o escudeiro foram lá juntinhos e venceram os filisteus. Então, meu irmão, minha irmã, acho que a grande mensagem de hoje é a seguinte. Talvez você esteja enfrentando um desafio muito grande hoje. Uma grande batalha talvez esteja fazendo você acreditar que está em desvantagem. Talvez você pense assim, eu tenho poucos recursos, eu não vou conseguir chegar, tem poucas pessoas que estão me apoiando, acho que não vai dar. Mas olha só, faz essa pergunta para você. Deus está com você? Se a resposta for sim, pode ficar animado, pode confiar. Você e Deus são a maioria contra qualquer número de pessoas. Porque o livramento do Senhor não é baseado em quantidade, mas no próprio poder dele. Então, se o Senhor está com você, meu irmão, minha irmã, não existe desafio que você não possa vencer. Creia nisso, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. A nossa vitória não depende da quantidade dos nossos recursos, mas da fidelidade de Deus. Nunca, jamais se esqueça disso. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que a vantagem é nossa, se Deus estiver conosco, para nós a gente sabe que o abraço vai, ó, sempre dar certo. Então não deixe de abraçar. Decora também o versículo que temos para esse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino deixando aí a frase do dia, que foi dita por Augustus Nicodemos, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.